Olá! Hoje a gente vai abrir um manual de uma das técnicas mais importantes em inteligência artificial, o Fine Tuning. É basicamente o processo que pega um modelo de linguagem genérico e transforma ele em um verdadeiro especialista. Vamos mergulhar nisso? Bom, vamos começar com a questão principal, né? Como é que se pega uma IA super poderosa, mas que sabe um pouco de tudo, e faz ela se tornar uma expert de verdade em um assunto bem específico? A resposta para essa pergunta é um processo chamado fine-tuning. Pensa assim, é como se a gente pegasse esse gênio generalista e desse para ele uma pós-graduação super focada. Na prática, o que a gente está fazendo é ensinar o modelo a prestar atenção no que realmente importa para um novo domínio. Ok, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai desde o conceito básico até chegar na estratégia que funciona no mundo real, em produção. Certo, vamos ao primeiro ponto. O modelo de linguagem gigante, tipo um GPT-4, é treinado com, basicamente, a internet inteira. Isso faz dele um generalista incrível, claro, mas para tarefas bem específicas, tipo analisar um contrato ou responder um ticket de suporte técnico, todo esse conhecimento extra pode mais atrapalhar do que ajudar. É ruído. O objetivo do fine-tuning é exatamente esse: focar o modelo, ensinando ele a se concentrar só no domínio que interessa e ignorar o resto. E para fazer esse ajuste, historicamente, as equipes de engenharia tinham duas opções. Uma, a abordagem clássica, digamos, na base da força bruta. A outra é uma abordagem muito mais moderna, muito mais cirúrgica e eficiente. E a escolha entre essas duas tem um impacto gigantesco em custo, em risco e, claro, na velocidade de entrega. Olha só a diferença. De um lado, o Full Fine Tuning. É poderoso? É, mas é absurdamente caro e arriscado porque ele mexe em toda a estrutura do modelo. Do outro lado, a gente tem o PEFT, ou Parameter Efficient Fine Tuning. Esse aqui é o oposto. É leve, é seguro e, sinceramente, muito mais prático para o dia a dia. E não tem muita discussão sobre isso, sabe? A indústria já fez a sua escolha. Para aplicações sérias, de missão crítica, onde estabilidade e custo são palavras-chave, o PEFT virou o padrão. É o caminho a ser seguido. Mas o que exatamente faz o PFT ser tão eficiente? Quer dizer, como é possível ajustar um modelo com bilhões de parâmetros sem ter que reescrever tudo? A resposta está numa inovação que, revolucionou essa área. O nome dela é LoRA. A técnica se chama Low Rank Adaptation, ou LoRA. E a ideia por trás é simplesmente genial. Em vez de sair alterando o modelo inteiro, a gente congela ele, deixa os bilhões de parâmetros originais lá, quietinhos. E aí a gente injeta umas camadinhas bem pequenas, os adaptadores, e são só essas camadas que a gente treina. É como instalar um plugin de especialização num sistema operacional gigante, sem precisar mexer no código-fonte. E tem uma variação ainda mais poderosa, o QLoRA, que combina essa técnica com outra chamada quantização. Basicamente, primeiro o modelo base é todo comprimido para economizar a memória, depois os adaptadores LoRA são injetados e treinados. Qual o resultado prático disso? A gente consegue fazer o fine-tuning de modelos gigantescos usando uma única GPU. Isso democratizou o acesso a essa tecnologia de uma forma incrível. Mas beleza, ter a tecnologia certa é só a metade do caminho. Agora a gente entra no manual de produção mesmo. Como é que a gente leva toda essa teoria para o mundo real de um jeito seguro e que funcione? E isso nos leva aos dois pilares mais críticos de qualquer projeto de IA, os dados e a forma como a gente avalia o resultado. E aqui está o ponto crucial. A qualidade do dataset é muito mais importante do que o algoritmo. Não adianta ter o melhor modelo do mundo se os dados de treinamento forem ruins. Lixo entra, lixo sai. É simples assim. Isso levanta uma pergunta bem importante para qualquer profissional sênior que está planejando um projeto desses. Com tanta coisa complexa envolvida, onde é que mora o maior risco de tudo dar errado? A resposta é essa: nos dados. O ponto de falha mais comum não é o modelo, não é o código, são os dados. Dados de treinamento com falhas, com ruído ou até com informações conflitantes. É aqui que a maioria dos projetos derrapa. Por isso, uma avaliação bem feita precisa ir muito além das métricas acadêmicas. É fundamental medir o impacto real no negócio e também os riscos. O modelo está inventando coisa? Está gerando respostas tóxicas? Tudo isso precisa ser medido. Com todo esse conhecimento, a gente chega na decisão estratégica final. O fine-tuning é uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas não é a única. A pergunta mais importante que uma liderança técnica precisa responder é: a gente realmente precisa fazer o fine-tuning? Ou será que existe uma alternativa melhor? E a principal alternativa se chama RAG, ou Retrieval Augmented Generation. A escolha é entre o fine-tuning, que modifica o comportamento do modelo, e o RAG,
que basicamente conecta o modelo a uma base de dados para dar ele conhecimento atualizado. Resumindo, fine-tuning ensina uma habilidade nova. RAG fornece fatos novos. E essa frase aqui, ela resume de forma brilhante a regra de ouro para tomar essa decisão. É uma heurística, uma regra prática, mas que é extremamente poderosa no dia a dia. Na prática, o que isso quer dizer? Que a gente usa fine-tuning para tarefas como padronizar uma linguagem ou extrair dados de um jeito estruturado. Mas para coisas que precisam de acesso a dados que mudam o tempo todo, como cotações do mercado financeiro, aí o RAG é a melhor pedida. Então, para a gente fechar, vamos resumir os pontos-chave de todo esse manual. O fine-tuning completo, aquele pesado, hoje é uma exceção. O padrão é usar PEFT com LoRa. O mais importante é a qualidade dos dados. A avaliação de negócio vale mais que a métrica técnica. E por fim, fine-tuning é uma ferramenta cirúrgica, não é uma solução para tudo. O pensamento final que fica é exatamente este. Entender essa diferença fundamental entre informação e comportamento é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para construir sistemas de IA que sejam eficientes, confiáveis e, acima de tudo, verdadeiros especialistas naquilo que fazem.